Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo My The Headphone e antes de tudo, não reparem na minha voz, tá? Tô com a garganta horrível, mas preciso gravar vários vídeos ainda entre hoje e amanhã, porque eu ainda viajo pra São Paulo na quarta-feira. Então, vocês vão ter uns videozinhos aí com essa voz maneira. Mas, vamos lá. Não é Covid, tá? Já fiz teste, é só garganta ruim mesmo. Mas, enfim, vida de youtuber. É o seguinte, acho que quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito das caixas da Edifier, né? Já tive a oportunidade de testar vários modelos, principalmente da linha S. S1000, S2000 e S3000. E eu gostei tanto, principalmente da S3000, que elas se tornaram as minhas caixas, né? As caixas que eu uso na minha casa. E assim, eu já tive, cara, 2 pares de caixas da Dali, eu já tive par de Dynaud, já tive par de KRK. E as S3000 são as caixas que eu escolhi, assim, que eu nem vejo, tipo, por que trocar, né? Eu gosto realmente muito delas. São caixas que continuam me surpreendendo quase que diariamente. Só que é o seguinte, a linha S, ela... Ah, e caso você não tenha visto o review, dá uma olhada aqui em cima, tá? Só que essa linha S, caso você não saiba, não é meio que a linha top de linha da Edifier. Quer dizer, dentro da marca Edifier é a linha mais sofisticada, só que elas têm uma outra linha que na verdade é uma subsidiária da Edifier chamada AirPulse. Já falei sobre isso no review que eu fiz de uma das caixas dessa linha que são as A80. As AirPulse são uma parceria com o Phil Jones, que é assim, um renomadíssimo engenheiro aí de caixas de som. E ele fez as A80, que são caixas das quais eu também gostei muito. Caso você não tenha visto o review delas, dá uma olhada aqui em cima. As A80 são as caixas de entrada dessa linha da AirPulse. Né, são as menorzinhas, apesar delas não serem caixas baratas. E agora eu tô aqui para avaliação com o modelo que está logo acima, que é esse aqui, que são as A100. As duas têm 100 watts e não é uma diferença de tamanho tão grande assim. A diferença é que as A80 tem um woofer de 4,5 polegadas e as A100 tem um woofer de 5 polegadas. Então, ela tá logo acima, tá? Das A80, né, as A100. E eu vou falar para vocês o que eu achei dela. Elas foram, obviamente, enviadas pela própria Edifier. Eu vou deixar o link na descrição. Não são caixas baratas, tá? Elas custam 7 mil reais, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, né? Sobre essa questão do preço. Por enquanto, vamos falar aqui delas. Bom, elas são caixas, como vocês podem ver, fazer o B-roll aqui vai ser difícil, mas como vocês podem ver, são caixas, cara, muito bonitas e muito bem construídas, assim, é uma construção realmente bastante sólida, que inspira bastante confiança, e essa aqui é nesse acabamento Black Piano, pega bastante digital, mas é realmente muito bonito. Na frente, essa aqui é a caixa principal, né? A controladora. Ela tem aqui o tweeter, que é um tweeter de fita, um woofer de 5 polegadas e aqui uma pequena telinha que serve para você ver em qual função que ela tá. Porque, assim como praticamente todas as outras caixas da Edifier que eu já testei, elas são um sistema completo. O que significa que você tem aqui atrás entradas RCA, né, analógicas, entradas digitais como USB e ótica, uma saída para subwoofer, um cabo de conexão entre a caixa controladora, né, que é a direita, e a controlada, que é a esquerda. Aliás, essa é uma questão. Nas S3000 você tem conexão sem fio entre as duas caixas, então elas duas são ligadas na tomada. Aqui não, você tem uma caixa que é a controladora, que ela é ligada na tomada, né, ela é ativa, e a outra é simplesmente uma controlada, ela é passiva, outra caixa, né? Todo o módulo está aqui de amplificação. Tem aqui um controle de volume que também serve para você selecionar as entradas, controle de agudos e controle de graves, botão de ligar e desligar e entrada para cabo de força. Então, em termos de funcionalidades, ela é uma caixa bastante completa porque, de novo, né, assim como as outras Edifiers que eu já testei, ela atua como um sistema completo. Você pode ligar qualquer coisa nela. Ela tem Bluetooth também, que suporta codec aptX. É Bluetooth 4.2, mas não tem nenhum atraso significativo. Você pode usar para ver filmes, vídeos, qualquer coisa, não tem nenhum problema com isso. Então, uma caixa muito, muito interessante nesse sentido, né? Eu gosto muito dessa proposta, já falei sobre isso algumas vezes, mas eu acho muito interessante você ter uma caixa que atua como um sistema, né? Porque você acaba não tendo a necessidade de investir em outros equipamentos. Então, por mais que, obviamente, elas não sejam caixas baratas, eu penso que, assim, para você montar um sistema com caixas passivas, por exemplo, né, um sistema que chega nessa qualidade de som, você vai ter que gastar mais. E aí, claro que você tem caixas ativas, tipo monitores, né, que você precisa ainda de um pré, mas, mais uma vez, né, pode ser que você ainda acabe gastando mais do que numa caixa como essa, porque você vai ter que comprar um pré, uma interface, alguma coisa assim, né, que tenha controle de volume. Em termos de acessórios, elas são bem completas também. Elas vêm assim como as A80 com aqueles pedestais, né, suportes de espuma.
No review dela eu falei, aliás, sobre isso, porque eu acho que é uma adição bem interessante para caixas como essa. Ó, são esses suportes aqui, né, de espuma, para que as caixas fiquem numa mesa anguladas. E você tem também, cara, uma caixa com basicamente todos os cabos que você pode precisar aqui, quer ver? Ó, você tem aqui o manual com a pilha do controle remoto, o cabo para você ligar uma caixa na outra, cabo Toslink, cabo RCA, cabo USB. Esse daqui é o quê? É um cabo tipo auxiliar, né, para você botar no celular, por exemplo. Isso aqui para você organizar os cabos, cabo de força. E por último, o controle remoto, que é um controle menorzinho, mas que tem todas as funções que você precisa nessa caixa. Ah, aqui luvas, olha só, tipo, até luva para você poder pegar a caixa. E um paninho para você poder limpar, né? Que elas sujam com facilidade. E também um parzinho extra de pés, caso você perca os seus. Então, é realmente, assim, bastante completa essa embalagem da Edifier, né? Essa é uma coisa que eu elogiei em todos os modelos que eu já testei deles, porque realmente são caixas que vêm completas, você não precisa comprar mais nada. É chegar, instalar e usar, né? Porque o que você tem certamente já vai ser o suficiente para tocar essas caixas. Vamos falar agora sobre o som. Como eu disse na introdução, as S3000 são as caixas que eu escolhi para ter no meu sistema, né? Já tive bastante coisa, né? Já fiz um vídeo sobre a história do meu sistema, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. E eu acabei meio que ficando num par de KRKs que, para mim, ia acabar sendo, né? Eu achava, né? Umas caixas mais definitivas para mim. Só que um tempo depois, né, poucos meses depois de eu ter testado as KRK, a Edifier entrou em contato, né, e me mandou as S3000, S2000, S1000, e na hora que eu escutei as S3000 foi assim, cara, tipo, eu preciso dessas caixas. Elas são realmente fenomenais, assim, são caixas que, de novo, continuam me impressionando. Assim, sei lá, cara, tem horas que eu tô escutando que eu ainda paro e penso, gente, isso é bom demais. E acontece em algumas situações de vez em quando, por exemplo, há pouco tempo, essa voz tá difícil. Há pouco tempo eu tava vendo um vídeo do MKBHD sobre Ultrabooks, e aí eu lembro que na introdução tem uma trilhazinha, cara, e na hora que entrou aquele grave, né, eu falei no review das S3000 Pro como pra mim elas têm grave de torre. Quando entraram os graves foi assim, ainda assusta, né, você tem um grave tipo, cara, com esse peso, com essa extensão e um par de caixas que, ok, não são pequenas, claro, as S3000 são caixas grandinhas, mas ainda são caixas de bookshelf, de mesa, né, não são torres, e elas têm grave de torre. As A80, né, as AirPulse A80, que foram as primeiras que eu testei dessa linha AirPulse, elas me surpreenderam por motivos diferentes. Elas são caixas muito menores, né, com woofer de 4,5 polegadas, se eu não me engano, as S3000 tem woofer de 6 ou 7 polegadas, não lembro, 6,5, se eu não me engano. E as A80 é o seguinte, em algumas, sobre algumas características, elas são caixas ainda melhores do que as S3000. Em termos de graves, não. São caixas muito menores, né? Como eu falo algumas vezes, cara, em caixa de som, tamanho é documento. Então, você tem um woofer de, cara, 4,5 polegadas, você não vai conseguir ter os mesmos graves de uma caixa que tem um woofer de 6,5 polegadas, né? Porque você tem uma movimentação de ar muito menor. Então, essa foi meio que, assim, pra mim, a maior crítica das A80, que na verdade nem são exatamente uma crítica, né? Afinal de contas, né, eu tô falando de caixas que, de novo, né, por uma questão de tamanho, elas nem têm como ter o grave que eu tenho com as S3000. Ou S1000, S2000, né? Ainda são caixas que têm muito mais extensão, mais impacto, mais autoridade nos graves. As A100, elas seguem o mesmo caminho, né? Até porque, de novo, a diferença entre o tamanho do woofer é pequena. Elas são, começando pelos graves, que continuam sendo a minha maior crítica. E, de novo, crítica pensando no resultado, né? E não levando tanto em consideração o tipo de caixas, né? O tamanho dessas caixas. Elas são caixas que têm graves fracos. Quer dizer, não sei se fracos é a palavra, né? Os graves são presentes, sabe? Tem um impacto legal, tem uma presença interessante. Só que você não tem muita extensão, né? Assim, a Edifier divulga que elas vão até 52 Hz. Cara, talvez seja por aí, mas assim, eu acho que tipo abaixo de 60 você já começa a ter um desempenho com graves mais magros, né? Você não tem realmente aquela sensação de autoridade, né? De peso, de impacto das S3000. São graves que são muito definidos, têm uma ótima capacidade de textura, né? São bem definidos mesmo, mas realmente você acaba não tendo muito peso. Mas, de novo, né? Isso não é um demérito das A80 e continua não sendo um demérito das A100, porque são caixas muito menores.
Agora, o ponto é, quem quiser uma caixa, né, para escutar em casa, para realmente encher o ambiente, não é muito isso que você vai ter aqui, entendeu? Elas são caixas que vão funcionar muito bem para a proposta, né, como monitores Near Field, em grande parte. Inclusive, meu pai acabou comprando as A80 que eu testei, porque ele gostou muito delas. E é isso, assim, cara, no quarto dele, por exemplo, que é onde elas ficam bem longe, ficam na TV. São caixas que têm uma presença legal nos graves, mas não fazem milagre nessa região, entendeu? Elas são caixas realmente que são um pouco mais comedidas nessa região. E assim, de certa forma, eu acho que a única realmente crítica que eu tenho às A100 é que eu achei que a diferença fosse maior entre as A80 e as A100. Por mais que seja uma diferença pequena, né, entre o tamanho dos woofers, eu esperava que fosse haver uma diferença mais significativa aqui nos graves. Eu acho sim que as A100 elas são um pouco melhores. Elas têm um pouco mais de impacto e, crucialmente, elas respondem melhor à equalização. Então, assim, você pode aumentar mais os graves ali atrás do equalizador e ela meio que aguenta mais, mas ainda assim é uma diferença pequena. Eu acho que se você é uma pessoa que quer caixas para ter mais graves, não é tanto isso que você vai ter aqui. Em compensação, assim como as A80, as limitações, para mim, pelo menos, elas param por aí para uma caixa como essa. Porque, primeiro, os médios são sensacionais. Assim, as S3000, mais uma vez, são caixas assim, pelas quais eu sou apaixonado. Mas eu acho que talvez a grande limitação delas seja justamente que os médios são um pouquinho suavizados, um pouquinho recuados. Limitação em parte, porque assim, isso traz uma pegada mais melódica e mais suave que eu gosto muito, sabe? Em algum nível, eu acho que a tonalidade me lembra do Team T2, que é aquela coisa um pouco mais expansiva, um pouco mais tranquila, mais refinada, entendeu? A questão é que quando eu comparei com as A80, né, quando eu recebi as A80 para testar, né, e aqui a mesma coisa, você tem uma presença muito mais forte de médios. Inclusive, em relação, né, às S3000, em relação às KRK que eu tinha antes, as Rocket 7, G4, a única área em que eu notava que as KRK para os meus ouvidos eram tecnicamente melhores era justamente nos médios, porque você tem médios que são mais presentes, o que traz uma tridimensionalidade, né, uma presença mais forte para vozes. E eu acho, inclusive, que isso traz benefícios muito significativos para a espacialidade, porque você tem uma imagem central que é mais bem definida, é mais encorpada, entendeu? As S3000 ainda são muito boas nesse quesito, mas eu acho que tanto as A100 quanto as A80, elas são melhores aqui nos médios, né? De novo, você tem vozes que são mais presentes, tem mais corpo, tem mais definição, entendeu? É uma resposta que pra mim é mais neutra e mais natural nos médios, de verdade. E em termos de espacialidade, elas são muito impressionantes, né? Eu acho que elas funcionam melhores como Near Field, né? Que é como eu usei, ou seja, caixas bem perto aqui, né? Pra você usar no computador, por exemplo. E eu acho que, nesse quesito, talvez elas sejam até um pouco melhores do que as A80. Eu senti uma projeção maior para os lados. As A80, se não me engano, eu falei isso no review delas, elas têm uma projeção espacial que funciona muito bem entre as caixas. Aqui eu acho que você começa a ter uma espacialidade que vai um pouco além, entendeu? Então, realmente é uma espacialidade muito impressionante aqui nessas caixas, né? Isso me agrada muito nelas. Já nos agudos, cara, eu mantenho os elogios. Eu acho que essa é uma região em que elas talvez tenham um pouquinho a mais de vida. São caixas ligeiramente brilhantes. Mas eu acho que esses tweeters de fita, cara, essa implementação desses tweeters aqui faz com que você tenha uma pegada que é muito muito definida, muito transparente, você tem muita resolução, né? São agudos muito físicos. Essa é uma área em que eu também acho que o desempenho aqui é mais interessante do que nas S3000, né? S3000, S2000 e S1000. As S1000 até são as piores nesse aspecto. São muito boas, tá? Mas são as mais simples nesse aspecto, porque eles têm um Twitter de domo comum, né? Não é um Twitter de fita como a 2000 e a 3000. E eu acho que esse Twitter aqui ele vai até um pouco além. Eu acho que é o mesmo, tá? Das A80. Então é o Twitter que eu acho que entrega agudos que pra mim, de novo, são muito limpos, tem muita extensão, são agudos muito táteis, sabe? Muito detalhados. Cara, em termos de timbre, em termos de extensão, é realmente fantástico o desempenho dos agudos dessas caixas, né? De novo, essa é mais uma região em que eu acho que ela sai na frente das S3000. Agora, concluindo, eu queria trazer duas questões aqui, tá? Primeiro, sim, são caixas fantásticas, né? São caixas realmente muito boas. Assim como as A80. Mas tem uma ressalva aí, que é justamente que eu não acho que as A100 valem a diferença de preço em relação às A80.
As A100, elas talvez tenham uma espacialidade um pouco mais desenvolvida, né? Elas têm graves que são um pouquinho mais interessantes, mas para mim eles continuam relativamente limitados, sabe? Eu acho que com a diferença de preço que você pega entre umas A80 e as A100, você pega um subwoofer e bota nas A80, entendeu? E eu acho que assim você vai conseguir resolver essa limitação, mais uma vez, que não é especificamente das A80 e da 100, né? De caixas desse tamanho, são caixas pequenas. Então, eu gosto muito das A100, né? Mas eu acho que tem uma diferença de preço bem significativa e eu acho que as A80 vão te entregar 95% do que o que as A100 trazem para você. Então, eu opto pelas A80 e com os 2.000 de diferença, coloco um subwoofer. Acho que assim você vai ter um resultado mais interessante. O outro ponto que eu queria trazer na conclusão, meio que um desabafo, na verdade, que é o seguinte, cara. Eu cheguei a ver, inclusive na época até, o review que o Felipe Becker fez dessas caixas da A100. E, cara, eu vi nos comentários tanta coisa de uma galera falando assim, nossa, pelo amor de Deus, é uma caixa cara demais. É claro que tem a galera que reclama que é caro demais, né? Uma caixa que na época custava 5 mil reais, né? Agora é mais por causa do dólar. Mas eu acho que tem uma galera que reclamou assim, nossa, é um absurdo, 5 mil reais. E assim, poderia ser uma BMW Nautilus que as pessoas iam reclamar de 5 mil reais, né? São pessoas que não entendem sobre o mercado de áudio e ficam chocados com o preço de uma caixa mais sofisticada. Mas tinha gente também falando assim, pô, porque com esse preço você compra uma Yamaha, não sei o quê, é uma caixa barata, chinesa. E cara, putz, isso me incomoda, porque assim, eu tenho certeza que essas pessoas não testaram essas caixas, né? Não tem experiência com as Edifier mais sofisticadas. Isso pra mim não é a realidade, sabe? Elas são caixas baratas, né? 7 mil reais é pouco dinheiro? Claro que não. Mas assim, eu acho que isso é meio, pô, preconceito, sabe? Putz, de novo, eu já testei tanta coisa, sabe? Modéstia à parte, eu tenho experiência nisso, né? E, cara, eu já tive Dynaud, já tive DALI no meu quarto e fiquei com um par de Edifiers, porque eu prefiro o resultado que ela me entrega, né? E assim, putz, é mais caro que Yamaha. Mais ou menos, né? A HS8, a questão é, putz, a HS8 você vai ter que comprar uma interface também, você vai ter que comprar outras coisas para você tocar essa caixa, né? E outra, é um outro mercado, né? As HS8 são caixas profissionais, são monitores. As A100 não, nem as A80. Não são caixas feitas para o mercado profissional, ainda que eu acho que elas não fariam feio nesse sentido. Cara, tem um canal no YouTube, eu não lembro o nome, acho que é Digital Stereophony, se eu não me engano. É um canal que, eu não sei quem é, mas é uma pessoa que compara caixas com o microfone. Tem um microfone de altíssimo nível, ele coloca o microfone, coloca as caixas numa mesma posição e você compara uma caixa com outra e em relação à faixa de referência que ele está usando para tocar as caixas. É claro que você vai estar sempre limitado pela caixa de som ou fone de ouvido que você estiver usando. Mas é uma ferramenta que eu acho muito interessante para você entender, você tem ali a referência, né, da música original que ele coloca para tocar, e depois você tem uma caixa, depois você tem outra caixa. Então você vê como que cada caixa, ainda que sob as lentes do microfone que foi usado e do que você tá ouvindo para escutar esse som, mas você tem uma referência de como cada caixa mexe na faixa. E cara, ele já comparou a 100 com um monitor da Adam, com um Genelec, e assim, é diferente? Claro que é. Mas eu não acho que são caixas inferiores. Eu acho que são caixas que estão nesse mesmo patamar, assim, dependendo, sabe? De novo, você vai ver nos comentários, tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra, né? Então, eu acho que é claro que existem caixas melhores, óbvio, né? Pô, eu tenho meu par de S3000, mas, cara, se eu tivesse, putz, como pegar um par daquelas Kefs ativas, né, cara, com 15 mil reais, um par de focal, pô, pegaria. Provavelmente, mas assim... eu não acho que sejam caixas inferiores a, muitas coisas da DALI, da BW, da Monitor Audio, são caixas que pra mim estão nesse patamar. São caixas que realmente trazem um desempenho muito alto, sabe? De novo, você pode até preferir outra coisa, né? Por questões de gosto, mas eu acho que assim, esse preconceito, cara, sabe? Porque a caixa é classe D. Meu irmão, vai lá em casa ver o que o Belcanto toca. O par de monoblocos, né? Na casa do meu pai, a Jamo, classe D. E é um monstro, né? Toca muito. Antes a gente teve um amplificador classe AB Maras que não era um décimo do que esse par de Belcanto são. Então assim, de novo, são caixas baratas? Não, mas, gente, são caixas de alto nível, cara, sabe? Né, uma galera que comparou com Yamaha, comparou com outras marcas, e, cara, pra mim, as caixas topo de linha da Edifier, assim, estão brigando com essa galera, tranquilamente, entendeu? Então, assim, eu acho que é um preconceito que vem em grande parte porque a Edifier é uma marca chinesa que começou fazendo caixinha multimídia para computador.
Só que eu acho que ao longo do tempo ela se atualizou muito. Eu acho que essas pessoas têm que se atualizar também. Eu acho que as A100 elas são uma belíssima demonstração disso, porque são caixas, de novo, realmente fantásticas. É que, como eu falei, essas aqui especificamente eu não recomendo muito, porque eu prefiro as A80, né, pela relação custo-benefício. Mas ainda assim são caixas fenomenais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.